Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e lhe perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante observar que São Pedro se identifica como presbítero, assim como aqueles a quem se dirige. Ele se coloca como testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Por isso, ele tem autoridade para exortar seus irmãos a serem pastores zelosos e cuidadosos do rebanho que lhes foi confiado. No entanto, essa exortação não se baseia em coação ou ganância, mas sim um coração generoso e livre. Os pastores devem cuidar do rebanho não como dominadores, mas como verdadeiros modelos a serem seguidos. Eles devem ser exemplo de amor, bondade e fidelidade ao Evangelho. São Pedro nos recorda que, quando aparecer o pastor supremo, ou seja, Jesus Cristo, os presbíteros receberão a coroa permanente da glória. Isso nos mostra que, na vocação sacerdotal, está presente a promessa de vida eterna, de recompensa pelo serviço prestado ao povo de Deus. O Evangelho de hoje nos apresenta um diálogo de Jesus com seus discípulos. Ele pergunta quem as pessoas dizem que ele é. Ele responde mencionando nomes como João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus vai além e pergunta aos discípulos quem eles dizem que ele é. Simão Pedro, movido pela luz do Espírito Santo, reconhece Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo. É nesse momento que Jesus proclama a grandeza de Pedro, dizendo que sobre ele construirá a sua igreja e que as portas do inferno nunca poderão derrotá-la, É importante destacar que Pedro é chamado de pedra, que significa um fundamento sólido para a doutrina e a fé da igreja. E Jesus lhe confere a chave do reino do céu, dando-lhe autoridade para ligar e desligar na terra e no céu. Diante desse trecho do Evangelho, somos chamados a refletir sobre nossa própria confissão de fé em Jesus. Assim como Pedro, somos convidados a reconhecer Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo. E a exemplo de Pedro, somos chamados a ser pedras fundamentais na construção da igreja. Portanto, que nesse dia possamos renovar nossa fé em Jesus Cristo, reconhecendo como Filho do Deus vivo. Que possamos também rezar pelos nossos presbíteros, para que sejam pastores generosos e autênticos, exemplos vivos de amor e santidade. Que a intercessão de São Pedro nos fortaleça na nossa fé e nos conduza ao encontro com o Pastor Supremo, Jesus Cristo. Que Ele nos dê a coragem e a sabedoria para sermos verdadeiros pedras fundamentais na igreja, testemunhando o amor de Deus, construindo e contribuindo para a construção do reino dos céus. Continuemos, então, firmes na nossa missão de sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, nos acompanhe e nos guie sempre no caminho da fé e da santidade.